Olá! Estamos a 14 meses das eleições de 2022 e já temos 3 pré-candidatos que estão lutando para conquistar o eleitor. Quais são os caminhos que esses 3 pré-candidatos poderão trilhar para ter êxito em 2022? Em especial, aquele que representa a terceira via, que é o caso de Ciro Gomes. O que resta para Lula, Bolsonaro e Ciro é o que nós vamos conversar agora aqui no X da Questão. Pois é, meus amigos. Antes de mais nada, peço que vocês já deixem o seu like, a sua inscrição e compartilhem nas suas redes sociais. É muito importante para que a gente possa ampliar cada vez mais a possibilidade de reflexão aqui no YouTube. Eu sou Noé Gomes, você está no canal A Voz da Legalidade e este quadro aqui é o X da Questão, que vai ao ar sempre, todos os domingos, às 18 horas, fazendo uma reflexão sobre a conjuntura da semana, sobre fatos importantes do Brasil e tentando chegar no X da questão, tentando entender a raiz das coisas, das questões propostas. Porque não basta somente entendermos elas, é preciso entender as coisas na sua raiz. E esta é a proposta desse quadro. Mas o que resta para Lula, Bolsonaro e Ciro? Essa é a pergunta que eu fiz lá no início e eu não quero aqui responder definitivamente, porque não faço previsões cabalísticas, não uso cartas e nem bola de cristal. Mas eu quero aqui refletir sobre a postura desses 3 pré-candidatos, basicamente. Bom, primeiro que a gente pode refletir aqui, e todo mundo sabe que de forma muito crítica, é sim com relação ao presidente da República. Jair Bolsonaro é o presidente que abdicou de governar, mas quer a reeleição. Pois é, meus caros, esta é a maior contradição que eu tenho visto nos últimos tempos. Lula é o ex-candidato, ex-presidente, melhor dizendo, que quer voltar ao poder a qualquer custo. E Ciro Gomes é um homem experiente, tem um vasto currículo, melhor dizendo, e que já em 2018, sem partido praticamente, conseguiu o 3º lugar numa eleição completamente atípica. De 2018 para cá, Ciro tem trabalhado, tem colocado em prática a divulgação de suas ideias, publicou um livro, e aí eu pergunto, primeiramente, qual o projeto que Lula, por exemplo, tem para o Brasil? E eu posso dizer que nenhum. Porque o Lula precisa de um discurso de um país às maravilhas que nunca existiu. O Brasil de Lula é aquele que tem carne e cerveja. É aquele Brasil que diz que o povo brasileiro estava mais bem educado porque adentrou a universidade, sem ter base. Porque hoje a gente vê que a formação básica é fundamental. Tão importante quanto a formação acadêmica, é preciso ter uma melhoria no sistema de educação básico do Brasil. Ensino fundamental e médio, acesso às escolas infantis, tudo isso faz um processo com que a gente tenha uma melhoria na nossa educação. Por exemplo, Lula ficou 14 anos, o seu grupo político ficou 14 anos no poder, sem ter feito uma única reforma estruturante. A reforma que até fez foi uma mini-reforma que só prejudicou os trabalhadores. A fatídica reforma da Previdência de 2005. Pois é, meus caros. Resta para Lula o desenho de um mundo que não existe. É quase que uma propaganda de margarina, onde todos são sorridentes e felizes, mas não tem um motivo para ser, a não ser por uma questão de marketing. E é o que resta para Lula. Sem projeto, Lula perdeu seu fio da história. Hoje é um homem que quase não acrescenta em nada no debate político.
E também é um homem que tem o seu lado covarde, porque até agora não assinou sequer um único pedido de impeachment. Por quê? Porque para Lula é muito importante que permaneça essa polarização danosa. Lula sem Bolsonaro e Bolsonaro sem Lula, não há razão de existir desses dois. É uma relação de simbiose, realmente. Agora, o que resta para Bolsonaro? Resta para Bolsonaro o golpismo e o ataque a sempre alguém. Bolsonaro precisa de um inimigo e ele tem agora o seu inimigo, o ministro Alexandre de Moraes. Até então era o Barroso. Mas agora ele vislumbrou uma questão. Moraes vai ser o presidente do TSE ano que vem. Portanto, o foco tem que ser em Moraes. E ele, então, vai lá e pede impeachment, né, faz um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, que é arquivado pelo ministro do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Bolsonaro está desesperado, porque perde apoio todos os dias. As pesquisas já vêm demonstrando aquilo que eu já tinha visto nas ruas. Cada vez mais as coisas estão mais caras, há uma crise econômica, uma crise social. A fome tem chegado para na mesa do brasileiro. E com a maior contradição, o Brasil produziu tanto, muito, mas falta o alimento na mesa do brasileiro. Não é por falta de produção, é por incompetência administrativa. Incompetência administrativa como dessa fala de Paulo Guedes. Pois é, Bolsonaro não tem soluções para o Brasil. Bolsonaro é aquele sujeito que precisa do caos para sobreviver politicamente. Incompetente, indolente e antidemocrático. O que diferencia Lula de Bolsonaro é que ainda Lula tem um certo senso de democracia. Um certo senso, porque também não é tão democrático assim. Mas, claro, com certeza, entre Lula e Bolsonaro, ainda Lula é um defensor da democracia. Mas vejam bem, meus caros, o que resta para Ciro nesse cenário tão trágico. Ciro tenta colocar a lucidez no debate político, tenta trazer a reflexão, tenta trazer o Projeto Nacional de Desenvolvimento como a única alternativa real e viável para a questão dos problemas de um Brasil que sofre na sua estrutura. O que acontece é que nós temos hoje uma parcela do eleitorado indecisa. Uma parcela que já disse não para Lula lá atrás e que não quer voltar a dizer sim a Lula agora. E esta parcela tem que ser atingida. Atingida no sentido de conversar com essas pessoas, machucadas, cansadas de serem enganadas. E Ciro, então, tem que ir em busca desta parcela da sociedade, que não é uma parcela tão pequena. E que vai fazer a diferença. Quem conquistar essa parcela, com certeza, conquistará o pleito de 2022. Ciro está muito vivo. Ciro já produzindo muito conteúdo para as eleições de 22 e tem produzido. E o diferencial de Ciro é que tem projeto. Portanto, ele tem propostas e não só acusações, ou melhor dizendo, né, afirmações mostrando os erros e desatinos deste desgoverno, ou daquele que quer se dar de salvador da pátria, mas que também não tem projeto. Ciro é importante no processo eleitoral de 22, porque Ciro busca trazer aquilo que realmente o Brasil precisa, que é crescimento, que é desenvolvimento, a partir de um projeto real e sustentável. Aquele que tiver viabilidade eleitoral com um projeto nacional, e é o caso do Ciro, com certeza poderá ser presidente da República. Eu ainda acredito naquilo que o próprio Ciro diz, que muitos que dizem que hoje votam em Lula poderão não votar no Lula em 2022, tendo uma outra alternativa, tendo alguém que realmente possa corresponder aos seus anseios, né, aos seus anseios, melhor dizendo. E também tem um detalhe. Lula está na frente
não por aprovação, mas por rejeição. E isso é um pouco diferente. Lula, que tinha 80% de aprovação quando saiu da presidência, hoje luta para ter pelo menos 40%. Esta é a situação. 2022 é um pleito que poderá colocar o Brasil no seu plumo ou não. Mas antes de 22, nós temos que combater o golpismo de Jair Bolsonaro, que vai para o dia 7 de setembro tentando um corpo estendido no chão, tentando o golpismo, tentando todo tipo torpe de ataque à democracia e se vitimizando. O que a gente precisa dizer não a Bolsonaro. E dizer não a Bolsonaro é urgente, pelo bem não só do Brasil ou do processo eleitoral, mas pelo bem do mundo, porque o mundo também vai ficar de olho nessas eleições. Podem ter certeza disto. As eleições do Brasil de 22 serão eleições que terão também olhos do planeta inteiro, esperando que o Brasil escolha algo ou alguém que realmente possa ter a mesma dimensão do Brasil. Não é o caso dos tempos de hoje. Será que o Brasil merece viver o retrocesso de Bolsonaro? Ou ficar na nostalgia de um Lula que só fala de coisas de 20 anos atrás, descontextualizado, e que também é um dos causadores desta crise que nós vivemos? Eis o X da questão. E é isto. Até a semana que vem.